Os opositores a chamam de PEC da impunidade. Os defensores, de PEC da legalidade. A proposta de emenda constitucional número 37, apresentada em junho de 2011, está às vésperas de entrar na pauta de votação da Câmara dos Deputados e gera fortes divergências entre representantes do Ministério Público e das polícias civil e federal. A PEC 37 propõe que a investigação de infrações penais seja função privativa das polícias civil e federal. Assim, procuradores e promotores seriam afastados dessa tarefa. Mas o que diz a Constituição Federal sobre o assunto? Como a Polícia Judiciária e o Ministério Público atuam hoje nas investigações? Se o texto original da PEC for aprovado, o que muda nos processos investigativos? Quais os interesses que colocam o poder de investigação criminal no centro dessa disputa? Aprofundar a discussão da PEC 37 é refletir sobre isenção e eficiência na apuração de crimes. É pensar em promoção de justiça e de cidadania. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute a proposta de emenda constitucional número 37. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Você também pode participar pelo telefone, código 011 49 30 73 56, 49 30 73 56. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Rubens Bessac, doutor em Direito Constitucional pela USP, Walter Foleto Santin, promotor do Patrimônio Público de São Paulo, Paulo Sérgio Leite Fernandes, da Comissão de Defesa da Constitucionalidade das Investigações Criminais da OAB São Paulo e Fabiana Rodrigues de Souza, procuradora da República em São Bernardo do Campo. Bem-vindos. Obrigada. Às vésperas de entrar em votação na Câmara dos Deputados, a PEC 37, que propõe limitar o poder de investigação do Ministério Público sobre crimes, gera polêmica. Para começar, eu gostaria que vocês colocassem os argumentos que estão sendo aventados a favor e contra a PEC 37. Eu vou aqui fazer um cavalheirismo e vou começar pela doutora Fabiana, que é a única dama à mesa. Eu gostaria de iniciar pontuando que a Constituição não pode ser interpretada de forma isolada, pontual. O artigo que prevê a investigação pela Polícia Judiciária, ele não pode ser lido sem prestar atenção no artigo 129, que prevê as atribuições do Ministério Público, onde está escrito lá que ao Ministério Público incumbe a promoção da ação penal pública incondicionada. Para exercer essa função, é imprescindível que o Ministério Público tenha poderes para coletar os dados, coletar as provas, formar a sua convicção. E essa função não se choca de forma nenhuma com a investigação conduzida pela polícia. Não cabe dentro da nossa Constituição falar em monopólio da investigação criminal. Não é esse o interesse da sociedade, não é isso que o Constituinte tinha em mente quando promulgou a Constituição. Agora, doutor Paulo, no mínimo, polêmica em torno da interpretação do texto constitucional sobre essas prerrogativas, né, das polícias civil e federal e do Ministério Público. Porque ambos os lados em debate, os que apoiam a PEC e os que se opõem à PEC, usam a Constituição para argumentar. Não tem sido assim? Pois é, eu me sinto aqui uma espécie de Yoda, aquele macaquinho da televisão. Mestre Yoda? Do filme Guerra nas Estrelas, porque é difícil alguém mais antigo do que eu. Eu sou um sobrevivente, eu vim do século passado, lá dos idos de 1964. E dentro desse contexto, eu fico muito amaciado intelectualmente quando vejo disputas ou discussões sobre a Constituição Federal. Mas eu devo confessar a vocês que eu já deixei de lado essa questão legislativa ou legisferante. Eu examino o ser humano hoje como se fosse um bicho. Nós somos bichos, somos animais inteligentes, ditos inteligentes.
Às vezes Às inteligentes. vezes inteligentes, mas no fim das contas nós somos bichos. E desde que o mundo é mundo, nas camadas mais inferiores ou mais superiores da espécie ou das espécies, a luta, a disputa é pelo poder. Nós não estamos aqui a disputar a Constituição Federal. Nós estamos aqui a disputar quem pode mais e quem pode menos, porque essa é a condição primordial da natureza humana. Dentro desse preceito, eu tenho uma premonição. Eu não gosto de quem manda demais. E quando um bicho começa a mandar demais, ou dentro da casinhola, ou dentro do canil, ou dentro do palácio do bispo, ou dentro do palácio do imperador, eu fico imensamente preocupado. Respeito terrivelmente a instituição. Tenho membros da família dentro da instituição, que é respeitabilíssima, mas quando alguém quer mandar demais, eu começo a ficar muito preocupado. É preciso que o mando seja definido e seja repartido de forma muito cordial e muito democrática. E eu creio sinceramente que o Ministério Público já tem mais do que deveria ter. E quer ter mais ainda. Depois nós vamos entrar no aspecto político-ideológico. Porque o aspecto político-ideológico tanto vale em relação às raças inferiores, como vale também em relação às raças superiores. A minha disputa aqui é em sentido animal. Quem pode mais, quem pode menos e quem pode querer mais do que aquilo que deve poder. Doutor Rubens, entra na conversa. Como é que você vê o que está em jogo? Se tem algo que funciona bem, isso tem se mostrado nos últimos anos no nosso país, é a investigação, e a investigação muitas vezes sendo feita em 2, 3 e mais áreas. Eu acho que tudo aquilo que 2, 3 e mais áreas, a Polícia Federal Ministério, investigando, o COAF, Ministério Público, muitas vezes a COAF, às vezes a investigação sendo feita no meio político parlamentar, como as CPIs. Então, eu tenho observado, de um ponto de vista, nós podemos entrar, até o próprio Paulo Sérgio sugeriu, um debate mais constitucional, ouvir todas as opiniões, isso faz parte da democracia, ouvir as opiniões e tudo, mas eu acho que existe algo de empírico que a mim me chama muita atenção, para além da área que eu trabalho, que é o direito público, é a percepção de que nós avançamos muito nos últimos anos, nas últimas décadas, especialmente depois de 85, da ação civil pública, e depois de 88, com a nova Constituição, o poder de investigação dado ao Ministério Público é inequivocadamente um acerto. E, obviamente, eu sempre penso, e na vida observo, tal qual o Paulo Sérgio colocava, Fabiana, de certa maneira, colocou o tema, pode ou não, termos exceções, excessos, erros, mas nós temos órgãos de sobra para investigá-los. Até podemos depois falar um pouquinho também, temos representantes do Ministério Público, mas falar um pouquinho do Conselho Nacional do Ministério Público, que acho que precisa ser aprimorado, mas estes excessos, na minha maneira de ver, quando existem, são corrigidos pelos órgãos de controle naturais. O Ministério Público, e eu falo com muita tranquilidade, porque advoguei muitos anos, hoje me dedico só à parte acadêmica, é o meu dever, eu escolhi essa... tenho observado o acerto das investigações e que, na verdade, acho que se enquadrarmos negativamente, quer dizer, tirarmos o Ministério Público das investigações, o mal vai ser certeiro e só vai beneficiar aqueles a que a não investigação aproveita. O que não quer dizer que a Polícia Federal, as polícias estaduais, as outras polícias federais não façam excelentes investigações. Mas eu vejo a questão de um ponto de vista da concorrência usado nessa tecnicidade da palavra. Aquilo que é feito muitas vezes em paralelo só aproveita ao efeito do controle que a sociedade tem e quer ter de quem ocupa o poder. Doutor Walter, bem-vindo. Entra na conversa também. A gente já esteve aqui, você já esteve aqui conosco em outro programa. Bem-vindo novamente. Como é que você vê essa questão, os argumentos que estão de um lado e de outro em relação à PEC 37, que, como disse em off o Paulo e o Rubens, que esse assunto já esteve, mesmo antes da Constituição de 88, na ordem do dia, em vários momentos, ele volta à tona, né? Essa disputa, esse espaço, essa zona de tensão entre as polícias, na investigação entre as polícias e o Ministério Público, vira e mexe, volta à tona. Por que estamos com ele de novo à tona? Bom, boa tarde, é uma satisfação estar novamente aqui e discutindo um assunto de momento, um assunto de tanto interesse e até pelas
falas já tidas, a gente percebe que as posições, elas realmente têm os seus vários ângulos e suas várias facetas que esse programa vai ajudar também a esclarecer o público, que essa, na verdade, é a intenção. A questão da investigação pelo Ministério Público é algo que vem sendo falado há muitos anos. Eu até tive a oportunidade de fazer um trabalho de mestrado nos anos 90, como o Dr. Paulo falou, no século passado. Também sou do século passado. Né? Jovem. Todos nós aqui somos do século passado. A questão é precisar em qual ponto do século passado. Exato. Né? Aí já é uma dúvida, né? E esse assunto ele vem sendo debatido há muitos anos, há 50 anos. Se falava que o Ministério Público deveria ou poderia investigar, mas não tinha assim uma certa mecanismo de efetivação. Nos anos 60, na época do Esquadrão da Morte, o senhor que falou de 64, deve se lembrar muito dessa época, eu era criança, né? Quem fez a investigação foi o Hélio Bicudo, aqueles casos de ditadura, de Esquadrão da Morte. Quer dizer, que teve a coragem, porque nem a polícia, infelizmente, tinha, ou a própria polícia tinha um certo envolvimento, não vamos entrar no meio. Anos 70 já isso, né? Anos 60, na verdade, final dos anos 60. Final dos anos 60 e início dos 70. Com a Constituição de 88, esse assunto foi debatido de certa forma, mas muito subliminarmente. Né? E ficou pela Constituição no 144, essa atribuição de investigação é uma função da polícia, ou das polícias. Típica de polícia, artigo 144, como órgão de segurança pública, dentre outras funções. E não foi colocado de uma forma específica que o Ministério Público poderia investigar. Só que é algo óbvio, claro, que o Ministério Público tem que ter algum tipo de intervenção na investigação. Quer queira, quer não, a realidade atual, a polícia ela age na investigação quase que livremente. Isso é uma constatação, não é nem uma fala de um promotor, é a fala de quem atua na esfera jurídica há muitos anos, né? Desde criança. A polícia, com a necessidade, o Ministério Público foi fazendo algumas investigações. Então, deixa eu aproveitar aqui, Walter, estão me avisando que nós temos uma ouvinte na linha que tem uma pergunta a respeito do que você está dizendo, e você já continua. Pois não, quem está falando? Flávia. Pode fazer a sua pergunta, por favor. Bem-vindo ao programa, viu? Obrigada. Eu gostaria de saber por que esse projeto ficou tanto tempo parado e ele volta agora, nesse momento, se tem algum tipo de interesse, sei lá, político, porque eu não entendo por que agora ele voltou com essa força. Então, estou acompanhando o debate e eu não consegui entender isso ainda. Olá, então, Walter, algum interesse político? O Dr. Paulo já tinha dito aqui que a questão é sempre disputa de poder. Veja, eu até vinha ouvindo no rádio agora que a questão dos portos chegou ao Senado e já está sendo votado. Um dia. Por quê? Esse projeto, na verdade, essa PEC 37, ela quer acrescentar um dispositivo ao 144, ao artigo 144 da polícia, colocando a exclusividade da investigação por parte da polícia. Na Constituição de 88, em relação à Polícia Federal, se falou que a Polícia Federal teria a exclusividade das funções de polícia judiciária. Só que as pessoas que colocaram isso acharam que, quando colocando isso, estariam dando a exclusividade para a polícia de investigação. Se esqueceram de investigação criminal, né? De investigação criminal, que é a atividade da polícia. Se esqueceram de analisar a Constituição como um todo, que a função de investigação ou de apuração de crimes está em inciso diferente na Polícia Federal. Era isso, Walter, só para a Fabiana ainda falar um pouquinho mais nesse bloco que a gente está terminando, mas era disso que você falava.
de existir em 2 artigos e que eles deveriam ser interpretados conjuntamente, não separadamente. Exatamente. E voltando também à questão que a Flávia levantou, posso dizer da realidade da atuação do Ministério Público Federal, que muitas vezes crimes praticados por prefeitos, por governadores, não contam com a participação da Polícia Federal na coleta de dados. Porque a investigação é isso, é reunir elementos, é reunir provas, coletar informações. Todas as informações são oriundas da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, de auditorias que nós promovemos através dos nossos órgãos internos de controle. Então, eu vejo que, de certa forma, o interesse por trás dessa tramitação da PEC 37 pode estar ligada a uma tentativa de alguns políticos de barrar investigações que eles sabem que, se não fosse a atuação do Ministério Público, não seriam levadas à frente. Eu preciso fazer um intervalo. O Rubens está me pedindo a palavra. Eu dou a palavra no retorno. A gente já volta.